Então, só aproveitar antes de começar, falar que o governo americano vai com 150 técnicos atrás e com algumas outras informações também que eles têm colhido de forma não muito satisfatória. E tinha uma outra coisa para falar para o Marengo, mas eu já esqueci, está vendo? É assim, que pena. Se eu me lembrar, eu paro no meio e faço. Bom, então, eu, como já falei aqui, entendo muito pouco ou quase nada... Ah, eu me lembrei, pronto, está vendo? Como eu ia dizer, que eu não entendo pouco ou quase nada da ciência. Não, esse fórum aqui não é para o pessoal das ciências sociais e para os economistas, aqui é para os cientistas mesmo. Tem que fazer um fórum específico onde se chame os três grupos e aí... porque botar o pessoal de economia aqui... não aguenta, né? Pô, o pessoal social, imagina que aguente menos ainda, porque a gente modelo, a gente sabe que é modelo, os nossos colegas sociais não sabem, então aí, enfim, fazer uma reunião assim que diga, ó, o negócio aqui é rasteiro, mas para todo mundo poder falar uma língua do outro e tal. Bom, então, aí é o que eu vou fazer, só umas ideias assim, algumas poucas provocações, mas bem straightforward, né? Assim, bem... Bom, vai ou não vai? Aponto para onde? Pô, economista, tá vendo? Ó, pronto, foi com vocês ou foi comigo? Bom, então, isso aqui é tirado do relatório Stern. Hã? O de baixo. Ah, o de baixo, tá. Ah, o de cima que volta, tá. Então volta. Pô, já voltou tudo isso, já viu na apresentação inteira, pode parar já. Acabou. Pô, já estou lá no... Não volta, cara. Quer que eu avance para... Pronto. Tchau, acabei. Muito obrigado. Volta lá, volta. É isso. Deixa aí. Cara, porra. Nem você está conseguindo. Usa o próprio teclado. O teclado eu já aprendi. Lá no meu escritório funciona o teclado. Vamos ver, page down e page up. Pronto. Usa só para ponteirinha. Ó, pragmatismo inglês, pronto, aqui, ó. Deixa. Isso fica só para ponteirinha. Não precisa apontar, não, pronto, que senão vai dar confusão. Então, isso aqui a gente quase chega a entender que são as incertezas. O cara tenta fazer uma cadeia, né, porque o que está interessando no relatório Stern é a última linha, que são os impactos socioeconômicos. Mas para chegar nos impactos socioeconômicos das mudanças do clima, você tem essa cadeia de coisas aí. Primeiro, quer dizer, você começa com dada a população da Terra, dadas as tecnologias, os padrões de produção e consumo, aí você tem umas emissões. Essas emissões, quais são essas emissões? Então... Os cientistas, vocês já começam dando isso aqui para a gente começar a raciocinar em cima disso, já começa mal, não estão ajudando, então, pô, escolhe um pelo menos. Tá bom, já começa com esse range aí enorme, depois as emissões é uma coisa, a concentração é outra lá, porque tem os fatores dos sink carbons, não sei o quê, aí também lá vem outro monte de incerteza, que é o segundo quadrado. Aí depois tem o tal do radiative forcing, que eu não entendo muito bem o que é e tal, aí chega na temperatura que aumenta. Bom, esse aí começa então a gente a ficar preocupado, a temperatura aumenta, muda o clima, e aí mudança do clima, você tem os impactos diretos, que são, muda a quantidade de água nos rios e muda o tipo de agricultura que você tem que fazer, e depois indiretamente então muda o welfare, que é o que os economistas se preocupam, que é a economia e o bem-estar das pessoas. Então, você tem uma cadeia de incertezas muito grandes. Evidentemente, essa parte aqui, quando os cientistas finalmente conseguem dizer vai ser essa mudança de precipitação e temperatura, pelo menos isso, aí os economistas vêm com seus modelos impecáveis, fazem previsões absolutamente perfeitas, como fazem com a economia de maneira em geral, e então vocês sabem que toda a culpa está aqui com vocês, os cientistas, porque os economistas, tudo beleza conosco. Bom, então,
umas perguntas. Os modelos climáticos não prevêem uma coisa que os economistas tendem a se preocupar, que é com os eventos extremos. Isso aí, a gente assim, vai aumentar a temperatura da Terra em 100 anos. Lamento, porque o que preocupa são se o Nordeste vai ter uma seca desgraçada, ou se você vai ter uma inundação gigantesca em Santa Catarina. Então, essas coisas é que mais preocupam, assim, né? Eu tenho que estar... Santa Catarina não pode ser pega de surpresa como foi Teresópolis e tal. E isso só vai piorar, né, segundo os cientistas. Então, então esses eventos extremos são muito importantes. Depois tem a questão da taxa de desconto. Assim que saiu o relatório Stern, todo mundo discutiu. Depois todo mundo esqueceu de discutir. E isso, para economista, a taxa de desconto é fundamental, né? Tem a lógica de fazer a taxa de desconto zero, porque as gerações futuras são tão importantes quanto as nossas, e tem a lógica de dizer nada no futuro pode valer como vale agora. Então, ela tem que ser positiva, e no que ela for 0,001%, todas as contas que vocês fazem já não servem para nada, porque vai tudo diluir no tempo. Em 100 anos, esquece. Então, isso não pode se esquecer. Depois, esse negócio da praia de Ipanema, eu acho que é muito importante. Como, por exemplo, também tem coisas menos importantes, mas que são importantes também. Por exemplo, se a Amazônia vai secar. Né? Se a Amazônia vai secar, dizem que é importante. Mas importante mesmo é se a praia de Ipanema vai ter chuva, se ela vai ficar... Se a gente vai ter que começar a engordar a praia de Ipanema e outras praias no Brasil. Enfim... mas a decisão de política pública, se você quiser enquadrar um pouco teoricamente, você faz o erro estatístico, que é tudo estatística aqui que a gente está falando, né? Então, erro do tipo 1, erro do tipo 2. Erro do tipo 1 é o mais grave, é você não fazer nada e depois você é pego ali na frente porque você não fez nada. Mas você tem o contrário, que é você fazer alguma coisa e você passar 50 anos e dizer, que besteira. E esse é o regret, né? E é o erro do tipo 2. E esses dois erros são negativos um com o outro. Se você diminui um, aumenta o outro necessariamente e vice-versa. Então, você tem que escolher um que é mais grave e, tipicamente, o mais grave é você não fazer nada e acontecer alguma coisa, né? Mas, nem sempre. Então, ok, qual é o mais importante? E com que grau de... Qual é o momento de agir? Quando o erro do tipo 1 for 1%, 5%, 10%? Então, essa informação tem que vir. E nessa decisão do erro, né, da percentagem do erro, vocês trabalham com isso o tempo todo, né? Tudo que vocês fazem, eu imagino que é 1% de erro, 5%, 10%, que é tradicional. Tem os tipping points. Os tipping points são os pontos de virada e que também, para nós economistas, são fundamentais. Os tipping points são absolutamente cruciais, né? Assim, eu me lembro que a primeira vez que eu falei com o professor Assad, ele disse, Margulho, você está preocupado com a agricultura? Eu digo, não vai dar problema de agricultura? Isso, não. Até 3 graus a gente faz aí engenharia genética, a gente muda. O problema é que se passar de 3 graus também não faz mais nada. Não tem nada que dê se você aumentar acima de 3 graus. Por causa da floração, não sei o que, o período seco. Tá bom, ele me explicou lá, eu fingi que entendi. E é isso. Então, é um tipping point, pelo que eu entendo. Então, isso aí muda tudo. A história muda completamente se tem ou não tem tipping points. E vocês têm que dizer qual é o tipping point, senão... Depois, mitigação e adaptação. Não estou enxergando, tinha que trazer do outro. Peraí, deixa eu pegar o óculos, não enxergo nem a... está aqui. Então, uma maneira boa de dividir é mitigação e adaptação. Então, na mitigação, nós somos um pequeno player mundial, né? Mas na adaptação, aí sim, nós estamos sozinhos, então vamos fazer e vamos errar e vamos pagar os preços sozinhos na adaptação, né? A gente segue navegando em céu de brigadeiro, quer dizer, isso digo na negociação do clima, né? O mundo continua aí como se não... que o problema é a crise mundial de 2008, a crise financeira e tal. Vamos embora. A gente vai empurrando aí com a barriga essa negociação, e aí demos sorte agora que, pelo que eu entendi, vocês cientistas me corrijam, a gente vai ter uma benção aí de 15 anos de esfriamento. Tem isso aí na última revista de não sei de onde, que o professor Pindyck falou,
que o Polo Ártico, Polo Norte, teve o maior esfriamento dos últimos sei lá quantos anos, de modo que 1,5 milhão de quilômetros quadrados contínuos formaram um grande bloco, e nunca mais, desde 2002 não tinha tido esse fenômeno. Então, agora esse grande bloco vai derreter, então parece que isso é verdade. Então, a gente vai ganhar mais uns 15 anos, mas segundo o professor Marinho, que eu perguntei isso para ele antes, ele disse, mas também quando voltar, vai voltar com uma velocidade enorme. Estamos esperando. E vai passando o tempo e céu de brigadeiro, a negociação. Então, o problema hoje é um problema econômico, né? Assim, vamos para Varsóvia para discutir oportunidades de desenvolvimento, tecnologias, quem tem água, quem tem recursos naturais, agora que todo mundo tem que diminuir a emissão mesmo, isso é o compromisso, vai ali no meio, porque o problema é econômico, né? Tanto que é só a China e os Estados Unidos que importam na negociação. Mas na parte de adaptação fica nas nossas costas, então eu coloquei a Embrapa e a INPE, aí diz assim, todos os erros então de adaptação são culpa do INPE e da Embrapa, né? Coitados, mas são, como a gente está vendo aqui, são de excelente conhecimento, então a gente está, nessa área vai bem. Tem a questão dos no regrets, então faz o quê? Faz os no regrets. Pena que os no regrets é exatamente o win-win do passado, né? Quando a gente trabalhava com poluição, a gente falava assim, não, pega os win-win, né, que são aquelas oportunidades assim, de eficiência energética, onde você ganha na economia e ganha no meio ambiente. Agora é no regrets, quer dizer, você faz as coisas que são boas para o clima e boas para a economia. Não faz nada, porque nunca ninguém fez nada desses win-win, fez muito pouco. A gente aproveitou muito pouco dessas oportunidades. E tem a questão política, né? A questão política são os africanos, por exemplo, né? Emblematizado com os africanos, né? E o que os africanos vão aceitar, pagar, se submeter a comparecer, é completamente diferente do que qualquer outro país, né? Pergunta assim, se a gente tiver 100% de certeza que, sei lá, vai esquentar 3 graus e vai inundar, o mar vai subir 1 metro. Os africanos vão fazer qualquer coisa a respeito? Eles vão simplesmente deixar isso acontecer Aí o pragmatismo chinês, isso aqui é um pouco provocação, porque os próximos 3 slides são sobre a China e vai deixar a gente um pouco encabulado, mas era o objetivo. Então, na China... A China também é uma pergunta, honestamente, assim, a China é questão de fé um pouco, né? Chinês, quando faz mesmo ou faz para chinês ver? Ou faz porque está no plano nacional de desenvolvimento e, portanto, por definição, já foi cumprido antes de entrar no plano, né? Assim, vai ser cumprido, né? Porque eles vão mexer no que for para fazer acontecer, inclusive nas estatísticas. Então, mas é chocante. Por exemplo, eles gastaram aí 29 bilhões em energia eólica no ano passado, ou há 2 anos atrás. Não sei quanto o Brasil gastou. O Brasil até está andando aí na questão da energia eólica, mas não sei se chega a esse valor. Se chegar a 500 milhões, PT saudações. Então, aí tem essa estimativa de gerar um corte de 17% nas emissões em relação a 2010, isso vai custar mais ou menos 333 bilhões de dólares, e eles têm um gap de 214 bilhões desses 333. Então, eles têm que arranjar uns 200 bilhões de dólares para atingir essa meta. Esses são os números da China. Muito bem. Aí a China assim, então o nosso plano de adaptação e mitigação é o seguinte. Pum. Aí quando eu vi, isso quem me deu tudo foi a Nathalie. Se estiver tudo errado, não tenho nada com isso. Aí a Nathalie Unterstel, que trabalha lá na SAI também. Então, 10 tecnologias de mitigação. Algumas eu honestamente nem sei o que querem dizer. Quase todas eu sei, quase todas, mas eu não sei todas. Geração de energia elétrica de alta eficiência, ciclo de combustão integrado na gaseificação do carvão. Lá tem gaseificação de carvão, né?
Tecnologia não convencional de exploração do gás natural, armazenamento, conexão em rede elétrica renovável de larga escala, energia para automóveis, energia urbana, eficiência na escala de energia de resíduos na produção de ferro, aço, metalurgia, química e materiais de construção, carbon sinks na agricultura, pecuária, florestas e captura e armazenamento de carbono. Isso aí é mitigação geral. As tecnologias de adaptação, previsão e alerta de eventos extremos, água em áreas de secas recorrentes, alta eficiência de uso e tecnologia de alocação otimizada de água, plantas resistentes a secas e altas temperaturas e tecnologia de controle de pragas, proteção e correção de ecossistemas clima-sensíveis, impacto de risco de mudança climática, adaptação integrada à saúde, terras costeiras, engenharia urbana em resposta a eventos extremos, regulação de setores chaves e manipulação do clima controlada pelo homem. Então, assim, legal, né? É isso. 10 para cá, 10 para lá, cumpre-se. E vai cumprir. Quer dizer, acho que vai cumprir, né? A China não está brincando com nada em geral. Bom, e nós? E nós, o nosso Fórum Brasileiro... Por que não sei, eu botei um PF, desculpa. O Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima aponta uma temperatura média de 3 a 6 graus. Aqui eu agora estou assumindo mais o meu chapéu governo, secretário, faltam 5 minutos, tá? Vou contar os dados, são dados oficiais e tem responsabilidade por trás disso. Então, esses dados, 3 a 6 graus, 40% de precipitação na Amazônia, na Caatinga, as emissões voluntárias e os cortes voluntários do Brasil, coragem do presidente Lula, alguns anos atrás, de vamos fazer. O problema é que pós-2020 vai ter o repique, né? Quer dizer, quando acabar o ganho aí do desmatamento da Amazônia, aí pronto, aí começa a energia a subir, se o Brasil crescer, então vai ter um repique. Termoeletricidade, acabamos de ouvir recentemente grandes incentivos para a geração termoelétrica a carvão no Brasil, com vários tipos de isenção de impostos. Então, isso para nós, da sustentabilidade, é um problema. Está lá no centro da matriz. Faltam medição e mapeamento de vulnerabilidades, riscos de eventos climáticos extremos, impactos não lineares e tipping points, downscaling dos modelos climáticos. Doutor Marengo, já lhe pedi para fazer, por favor, downscaling de mais de alguns modelos, por favor, mas a gente está lhe arranjando uma grana para fazer isso, e séries hidrológicas não estacionárias. Bom, o nosso pragmatismo brasileiro, então, tem 7 medidas, o Plano Nacional do Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo governo federal, implantação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, um modelo brasileiro do Sistema Climático Global, no supercomputador Tupã, imagino que é o do INPA, do INPE, que assegure autonomia na geração de cenários climáticos futuros, centros integrados de emergência nas grandes cidades, isso é legal, que combina alerta de desastres naturais e trabalha com os municípios e estados, avaliação do impacto dos oceanos nas zonas costeiras urbanas, exatamente, sistemas de monitoramento e observação dos impactos das mudanças climáticas, tecnologia e inovação para o enfrentamento desses efeitos e educação ambiental. Essa educação ambiental está sempre tem mais informação e educação ambiental. Qualquer programa de meio ambiente tem isso. E está certo, tem que pôr, mas ele já cansou um pouco, então a gente tem que mudar o nome, pelo menos. Mas muda o nome. Bom, e o investimento do governo brasileiro, então, em ciência do clima, tem essa política, o Plano Brasil Maior, é o programa, é a estratégia de política industrial, tecnológica e comércio exterior do Brasil. O que está previsto nele? Tem uma redução de 150 para 137 TEPs por unidade de produção industrial. O Brasil lançou em 2013, nesse ano, o programa Inova Empresa, para fomentar o investimento em inovação para elevar a produtividade e a competitividade da indústria. Uma coisa que ele faz é integrar as fontes de financiamento, como ele fez com Bolsa Família e com o programa Minha Casa Minha Vida, que são maravilhosos
em termos, junta tudo e bota num buraco, num programa só. Então, vai tentar fazer isso com a questão da produtividade das indústrias. São 33 bilhões de reais até 2014, é uma grana. Né? E aí tem uma divisão aí, está escrito aí, vocês podem ver, agropecuária 3 bilhões, energias 6, petróleo e gás 4, saúde 3,5, complexo aeroespacial e defesa 3, tecnologia da informação e da comunicação 2 e sustentabilidade socioambiental 2,1. Quando você vai quebrando aquele 39, não sei o que, isso começa a particionar, você vê como é que... e aí tem o que foi mais ou menos etiquetado como os investimentos do clima, né? 1,3 bilhões a clima e biodiversidade, 0,8 para infraestrutura urbana e 3,4 para o Inova Energia, que é um programa de inovação energia. Último slide, penúltimo, aliás. O último é só o obrigado. É o planejamento orçamentário, aí tem uma série de medidas, essas sim parecem mais um pouco com o programa chinês, quer dizer, para a gente não ficar tão envergonhado, essas medidas aí são legais. O problema é que elas estão no plano plurianual. Então, isso aí é dinheiro que pode ser contingenciado, que pode não sair, aquela história que a gente conhece, mas, pelo menos, já tem aí definidas, né, ações que deveriam ser priorizadas e eu acho que aqui só teria, assim, alguém podia pensar aí, se tiver mais alguma ideia, bota que a gente tenta incorporar. Mas é uma lista razoavelmente abrangente. Foram vocês que fizeram isso, do MMA, sei lá? Então, o Clique vai falar isso. Então, se o Clique vai falar isso, chega para vocês. Muito obrigado. Se quiser qualquer informação adicional, você já sabe que não tem muita informação para tirar, mas o que eu puder passar para vocês, com muito prazer. Obrigado.